Olá, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Itaboraí Santos e eu iniciei a investir no mercado financeiro em 1997, onde conquistei minha liberdade financeira antes dos 30 anos de idade, investindo como analista fundamentalista em ações e como day trader no mercado futuro de dólar e índice. E desde 2016 eu criei a empresa Hora do Trader, com foco educacional, e me dedico a ensinar tudo relacionado a investimentos e geração de riqueza em nosso canal aqui no YouTube. Neste vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa saber sobre fundos imobiliários e como funciona este tipo de investimento. Está preparado para saber tudo sobre eles? Ótimo! Antes de continuar, eu gostaria de pedir para você me ajudar a levar este vídeo para mais pessoas clicando no like e se inscrevendo em nosso canal, habilitando o sininho. Dessa forma o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante para mais pessoas. Eu conto com você para fortalecer esse canal, para que eu possa cumprir a minha missão de levar esse conhecimento a milhares de pessoas, ok? Então, agora fica com a vinheta que eu já volto. Então vamos ao vídeo. Vamos começar pelo começo. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que se reúnem juntando seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. A dinâmica mais tradicional é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, que depois sejam locados ou futuramente arrendados. Os ganhos obtidos com essas operações são divididos entre os participantes, na proporção em que cada um aplicou. As decisões sobre o que fazer com os recursos são tomadas pelo gestor do fundo e precisam seguir objetivos e políticas pré-definidas. Os investimentos podem ser bem-sucedidos ou não, e isso determinará a valorização ou desvalorização das cotas dos fundos. A soma dos recursos compõe o patrimônio, que é dividido em cotas ou frações do fundo. Quem aplica, na verdade, está comprando cotas. O cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo contratado, ao contrário do proprietário de um imóvel de fato. Ao mesmo tempo, também não responde pessoalmente por obrigações relacionadas a estes imóveis. Isso é tarefa do administrador, instituição financeira ou responsável pelo funcionamento e pela manutenção da carteira. Embora muitos fundos imobiliários realizem distribuição regular de rendimentos mensais, o que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos que pagam, por exemplo, juros semestralmente, eles não são considerados investimentos em renda fixa. E na verdade há duas razões para isso. A primeira delas é que não há garantia de manutenção dos rendimentos ao longo do tempo, já que os inquilinos podem deixar de pagar o aluguel ou o imóvel pode acabar desocupando. A segunda é que as cotas oscilam na bolsa, às vezes tanto quanto uma ação, por conta de fatores como as condições do mercado ou até da gestão da carteira. Não é possível ter certeza de qual será a condição de retorno de um fundo imobiliário desde o início do investimento, como é o caso dos papéis em renda fixa. Tá, Itaboraí, mas como funcionam aí os fundos imobiliários? Para entender a dinâmica do funcionamento dos fundos imobiliários, é preciso conhecer alguns conceitos aplicados a eles. O primeiro conceito é o ticker. Na verdade, assim como as ações de empresas abertas, as cotas dos fundos imobiliários são identificadas no pregão por um código, ou ticker. Esse código é formado por 4 letras maiúsculas, seguida do número 11. Se o fundo for listado no mercado de balcão organizado da B3, haverá ainda a letra B de bola no final. Existe uma variedade de empreendimentos imobiliários em que os fundos podem investir. A escolha da estratégia de investimento e do que entra no portfólio é o que determina o nível de risco e o potencial de retorno de cada carteira. Popularmente, os fundos imobiliários são classificados em alguns grupos diferentes.
Um desses grupos é o fundos de tijolo, ou de renda também chamados, né? São os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. Embora pareçam uma categoria homogênea, as carteiras podem apresentar diferenças marcantes. Alguns aplicam em vários empreendimentos em diferentes regiões, enquanto outros se concentram em apenas um imóvel. Alguns se focam em determinados tipos de empreendimentos, como por exemplo escritórios, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis, shopping centers, hospitais, escolas, entre outros, né? Ou até inclusive agências bancárias. E há também os que fazem, por exemplo, um mix de tudo isso na carteira. O outro grupo é o fundos de papel ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário no lugar dos imóveis em si. Podem constar nas carteiras letras de crédito imobiliário, por exemplo, LCI, letras hipotecárias, LH, contas de outros fundos imobiliários, certificados de potencial adicional de construção, o CEPAC, certificados de recebíveis imobiliários, por exemplo, o CRI, além de valores mobiliários, como ações, por exemplo, de emissores com atividades preponderantes permitidas aos fundos imobiliários. E também o último grupo são de fundos híbridos, que na verdade mesclam na carteira tanto papéis do segmento imobiliários quanto investimentos em imóveis diretamente. Como acontece nos outros tipos de fundos, o patrimônio dos imobiliários é dividido em cotas, e são cotas que o investidor adquire ao aplicar em uma dessas carteiras. O retorno, seja pela distribuição dos rendimentos, seja pela valorização, é calculado proporcionalmente ao número de cotas que cada um possui. As cotas dos fundos imobiliários mais populares são negociadas na Bolsa de Valores, assim como ações. Mas nem todos são listados no pregão. Nesse caso, eles precisam ser negociados diretamente entre os investidores, o que torna o processo um pouco menos simples, principalmente porque a liquidez nesses casos é muito menor. Significa que pode ser mais difícil se desfazer das cotas, caso essa seja a vontade do investidor. Então, pode ser que não seja a melhor opção para você que está iniciando nesse mercado. Na bolsa é possível investir em fundos imobiliários a partir de uma única cota. Isso significa que com quantias inferiores a R$100 já é possível começar a aplicar nessa modalidade. Nesse ponto, a negociação de fundos imobiliários lembra as operações com ações aí no mercado fracionário, que nem eu falei num vídeo anterior, em que é possível comprar quantias pequenas de papéis. Tá, Itaboraí, mas quais são os custos? Quem investe em fundos imobiliários está sujeito a dois tipos de custos diferentes. De um lado, é preciso pagar pelos serviços de administração e gestão. Portanto, essas carteiras também envolvem a cobrança de uma taxa de administração. Pode haver ainda uma taxa de performance calculada com base no desempenho do fundo. Se for superior a de um indicador de referência, por exemplo, uma parte do ganho ficará com o gestor. Além disso, há custos de negociação das cotas. Para comprá-las ou vendê-las na Bolsa de Valores, é preciso pagar taxas de corretagem à corretora, que intermedia, na verdade, as operações e emolumentos, assim como faz ao negociar com as ações. É preciso checar ainda se a corretora cobra pela custódia, ou seja, pela guarda das cotas efetivamente. Tá, Itaboraí, mas quais são os rendimentos, né? Uma das formas mais conhecidas e também atrativas de retorno dos fundos imobiliários é a distribuição periódica de rendimentos. Por lei, eles são obrigados a distribuir rendimentos no mínimo uma vez por semestre. Muitos, no entanto, optam por realizar pagamentos mensais aos investidores, sendo uma fonte de renda recorrente. O volume de rendimentos depende da política de investimento do fundo. A renda do aluguel dos imóveis pertencentes à carteira é mais comum, mas os fundos também podem ganhar com a incorporação, ou seja, com a venda dos direitos reais sobre os imóveis ou com os juros de títulos e valores mobiliários. Não é raro que os rendimentos periódicos sejam superiores
a indicadores de referência no mercado, como por exemplo a taxa do CDI. No entanto, também podem haver perdas no meio do caminho. Pense em um fundo que obtém renda alugando imóveis, por exemplo. Caso ocorra uma desocupação de um deles, haverá também impacto, mesmo que temporário, sobre o rendimento. Mas como é que funciona a tributação desses fundos? Os fundos, na verdade, têm uma particularidade no que diz respeito à cobrança de imposto de renda. Uma parte do retorno obtido com o investimento é isenta de tributação, mas a outra não. Entenda como isso funciona. O rendimento distribuído periodicamente aos investidores, pessoas físicas, é isento de imposto de renda, desde que, primeiro, o cotista tiver menos do que 10% das cotas do fundo, segundo, o fundo tiver no mínimo 50 cotistas, terceiro, as cotas do fundo forem negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, ok? Ganho de capital. O ganho obtido pelos investidores em função da valorização das cotas do fundo na bolsa de valores paga imposto de renda. Então, na hora em que as cotas forem vendidas, incidirá uma alíquota sim de 20% de imposto de renda sobre o lucro. Em algumas situações podem ocorrer amortizações das cotas de um fundo imobiliário, que são pagamentos representando a devolução do capital aplicado aí pelo investidor na carteira. Um caso clássico de amortização ocorre quando o fundo vende algum dos seus imóveis, por exemplo, sem previsão de reinvestir o dinheiro em outro ativo. Há ainda outras razões para que haja uma amortização. Lembre-se de que os fundos imobiliários são fechados, o que significa que as cotas não podem ser resgatadas a pedido dos cotistas. Alguns deles, no entanto, prevêem um prazo de duração específico, ao fim do qual serão liquidados. Quando esse é o caso, os recursos também são devolvidos aos investidores. O índice IFIX foi criado para acompanhar o desempenho dos fundos imobiliários. O IFIX, na verdade, é um índice composto por cotas de fundos negociados nos mercados de bolsa e de balcão, organizado na B3. O IFIX reflete tanto as variações nos preços dos fundos incluídos no índice, como também o impacto da distribuição de rendimentos por parte das carteiras. A carteira do IFIX é revisada periodicamente, a cada 4 meses. Para ser incluído no índice, um fundo imobiliário precisa obedecer a alguns critérios, como ter sido, por exemplo, negociado em 60% dos pregões durante o período aí de vigência das 3 carteiras anteriores. E uma dúvida que sempre surge: é seguro investir em fundos imobiliários? Na verdade, os fundos imobiliários são investimentos regulados e acompanhados tanto pela CVM, que seria a Comissão de Valores Imobiliários, quanto pela própria B3, quando são negociados no pregão. No entanto, isso não exime o produto de um certo nível de risco. Uma crise econômica pode reduzir a ocupação dos imóveis do fundo, como foi o que aconteceu agora aí com o coronavírus, certo? Com isso, os rendimentos periódicos aí com aluguéis também tendem a cair, pelo menos temporariamente. A mesma situação pode causar ainda uma redução do valor de avaliação dos imóveis em geral, com impacto sobre as cotas do fundo. Tá, Itaboraí, mas quais são as vantagens e desvantagens, Na verdade, você conta aí com uma gestão de um profissional especializado que decide sobre os investimentos a partir de uma série de critérios e análises. E é uma das principais vantagens aí de um fundo imobiliário, principalmente aí para um pequeno investidor aí, porque ficaria praticamente inviável e penoso aí investir em imóvel se não fosse um fundo imobiliário. Por outro lado, investidores que já conhecem o mercado não têm a possibilidade de interferir nas decisões ou escolher os ativos negociados, porque esse é o papel do gestor. Os fundos imobiliários permitem que mesmo pessoas com pouco dinheiro possam investir aí e ter acesso a esse mercado imobiliário. É possível comprar cotas na bolsa de valores aí com valores tão baixos quanto R$100, por exemplo. Já o preço de um imóvel pode facilmente chegar a centenas de milhares de reais. Além disso, o investimento em fundos é fracionado. Caso precise do dinheiro que aplicou, por exemplo, o investidor pode vender apenas parte das cotas e não um imóvel inteiro, como seria o caso aí se ele investisse no mercado de cimento e tijolo.
Outra vantagem que eu elenco aqui é que o investidor de fundos não precisa se preocupar com certidões, escrituras ou pagamento aí de certos impostos, aí, inclusive ITBI, relacionado ao setor imobiliário, porque isso é responsabilidade do administrador. Dessa forma, não é o cotista quem realiza diretamente ações de manutenção, conservação e reparo dos imóveis. Por fim, os custos da administração dos imóveis do fundo são diluídos entre todos os cotistas na proporção da sua participação, o que barateia e muito aí o investimento. Muito legal, né? Me diz aí nos comentários o que você achou dos fundos imobiliários, ok? Aproveito aqui para pedir para você clicar no like e se inscrever em nosso canal, pois preparamos vídeos semanais aí sobre o tema dos investimentos para que você possa aprender cada vez mais, normalmente nas terças e nas quintas-feiras, ok? Eu te vejo então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!